O ECOF de hoje traz Priscila Moraes, especialista comportamental e sócia da Ingé de RH, para falar sobre um tema que, pelo menos em algum momento da vida, eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo passaram, né, Priscila? Sim. Por que isso acontece? É verdade. Por que a gente tem problemas na vida pessoal, com o marido, com o filho, mas principalmente nas organizações, para liderar e para ser liderado, né? E isso causa tanta dor, tanto sofrimento, e talvez poderia ser evitado? Sim, sem dúvida, né? E uma das principais causas, Jane, desses problemas, tanto na vida pessoal quanto dentro das organizações, é a falta do autoconhecimento e a falta do conhecimento dos estilos de personalidade, né? Porque se eu não sei como é o meu estilo de pensar, de agir e também não sei como é o estilo do outro, eu não sei como me comunicar de forma assertiva, de forma que eu consiga atender às suas expectativas, né, no nosso relacionamento, seja ele pessoal ou profissional. Então, existem alguns tipos de comportamentos? Eu trabalho com uma ferramenta específica de análise comportamental, uma ferramenta especialista, né, em análise comportamental, que é o DISC, onde nós estudamos as 4 dimensões comportamentais em que todo ser humano possui, que é a dominância, a influência, a serenidade e a cautela. E com base neste estudo, eu consigo entender, de acordo com o seu perfil, como você funciona, como que você reage às situações que te acontecem, né? Como você traduz o ambiente em que você está. E com isso, se eu sou a sua líder, eu sei exatamente que comunicação eu preciso exercer com você para que eu consiga despertar, né, o seu potencial e também qual a melhor maneira de eu te desenvolver. Tá bom, vamos exemplificar aqui para o pessoal entender. Eu sou dominante e influente, que nós testamos aqui, a Priscila fez um trabalho que eu achei fantástico. Como que você mandaria, me lideraria para eu fazer alguma coisa? Você quer mandar eu fazer algo, como que você faria? Perfeito. Então, com você, eu usaria uma comunicação extremamente direta, né? Porque o dominante, ele é focado em resultado e ele é muito movido por recompensa. Então, eu te delego a sua meta e eu mostro qual vai ser a recompensa de você alcançar essa meta. Então, isso em primeiro lugar. E principalmente também cuidar do nosso relacionamento. E um outro ponto importante também, pelo fato de você também ser uma pessoa influente, é eu demonstrar um interesse genuíno por você. Porque o influente, ele é uma pessoa focada em relacionamento. Então, o líder, para conseguir engajar, né, extrair o melhor de um dominante com o influente, ele precisa estabelecer metas de forma objetiva, focadas na recompensa, mas fazendo isso não de forma autoritária, mas pelo relacionamento. Bom, quem me conhece vai contratar a Priscila, né? Vai falar, é exatamente assim que ela é. E no caso de uma pessoa com alta serenidade e alta cautela, né? Que são os outros dois tipos, como é que você faria... como é que você mandaria ela fazer a mesma tarefa? Perfeito. Com o sereno e o cauteloso, a comunicação precisa ser um pouco mais detalhista, né? Precisa ser uma comunicação mais com base em processo e não em resultado e não em metas, porque o cérebro do sereno e do cauteloso, ele funciona com não o que, mas o como fazer as coisas. Então eu não posso simplesmente chegar e delegar algo para o sereno e o cauteloso se eu não mostrar o caminho certo para que ele execute isso, ok? E também não posso usar de pressão, porque o cauteloso e o sereno não lidam bem sob pressão. Então, você sendo uma dominante, por exemplo, o dominante ele usa muito de pressão porque ele entende que ele vai fazer com que as pessoas caminhem rápido, né, e executem rápido. Só que se eu faço isso com o sereno e um cauteloso, eu tenho um resultado contrário. O cauteloso e o sereno, em cenários, em situações de pressão, eles paralisam, eles travam e aí eles não conseguem entregar o resultado que você precisa. Não, é muito impressionante. E o grande problema é que a gente faz errado. Por exemplo, como eu sou dominante e influente, eu coloco pressão e eu foco no resultado, né? Exato. Então, essa liderança vai funcionar só 50%, se a população fosse, por exemplo, esses dois tipos. Então, exatamente. A lição que a gente tem, então, é que você tem que se adequar à pessoa e liderar conforme a pessoa e não as pessoas se adequarem ao líder, é isso? Isso, exatamente isso, né? Nós temos como tendência, como ser humano, achar que o outro precisa me entender e atender as minhas expectativas da maneira que eu quero e como eu sou. Mas, na verdade, a estratégia é ao contrário.
Eu preciso entender como você é e como você funciona, para que então eu saiba como eu devo me comportar para ter um bom relacionamento com você e para extrair o melhor de você. Porque se eu não tenho essa inteligência, essa estratégia, né, de relacionamento, eu acabo fazendo o contrário. Eu dificulto você de entregar o seu melhor. Fantástico, funciona muito. Sofri muito, aprendi, pena que eu não aprendi antes, né? E Priscila, e para contratar pessoas, né? A ferramenta é válida também? Sim, muito válida e muito utilizada pelas organizações, porque em meio a um processo de seleção, muitas pessoas são contratadas pela sua competência técnica e são desligadas pelo seu comportamental. Por quê? Porque se eu avalio só a competência técnica e não avalio se o perfil desta pessoa está alinhado com as funções que ela vai desempenhar, eu corro um grande risco de acabar contratando errado, né? Não sabendo colocar as pessoas certas nos lugares certos. E isso impacta na produtividade desta pessoa, vai impactar consequentemente nos resultados que ela vai entregar, na velocidade, né, dos resultados e da produtividade. Então, quando eu contrato uma pessoa da qual o perfil que ela possui está alinhado com o que ela vai fazer, essa pessoa, sem dúvida, ela vai se desempenhar de forma muito mais assertiva e muito mais rápida. Então, essa ferramenta serve dentro das organizações, tanto para elevar a assertividade na contratação, como também identificar os gaps já existentes dentro das organizações, de pessoas que possivelmente não estejam desempenhando bem, e muitas vezes a empresa acaba querendo descartar essa pessoa, desligá-la, porque ela não está entregando aquilo que a empresa espera. E quando a empresa se preocupa com esse olhar, né, de entender se o perfil daquela pessoa está alinhado com o que ela faz, muitas vezes a empresa descobre que a causa, né, dessa má produtividade e má entrega de resultados é justamente isso, que o perfil da pessoa não está alinhado com o que ela faz. Então, a empresa com isso faz um job rotation, ela muda essa pessoa de posição e essa pessoa, então, os resultados dela, né, melhoram significativamente. Então, a Enged RH, além de fazer isso, o que mais vocês fazem? Além disso, nós também prestamos, né, os serviços de recrutamento e seleção, então nós fazemos todo o processo de seleção para as empresas. Também prestamos serviços de treinamentos, né, treinamentos corporativos para desenvolvimento de liderança, desenvolvimento das equipes, né, dos profissionais, para o desenvolvimento de competências com base nos resultados organizacionais. Fazemos processos de pesquisa de clima, avaliação de desempenho, outplacement, e também terceirização de folha de pagamento e departamento pessoal, que isso também é uma das principais dores, né, que as empresas enfrentam. Muitas vezes a área de recursos humanos, ela não consegue atuar de forma estratégica, né, atuando de fato no desenvolvimento humano, né, da corporação, porque fica muito focada nos processos administrativos de departamento pessoal, e são processos que demandam muito tempo, né, porque são processos muito manuais, né, muito operacionais. E aí aquele colaborador que poderia estar olhando para dentro da organização de forma mais estratégica e pensando como ele pode desenvolver, né, as equipes e a liderança, ele acaba não conseguindo fazer isso porque está focado no processo operacional. Então, nós prestamos esse serviço para as empresas, fazendo justamente com que ela não se preocupe mais com isso. Então, ela terceiriza para nós esse trabalho operacional da folha de pagamento e departamento pessoal, e com isso ela ganha tempo para atuar de forma mais estratégica. O seu trabalho é só para pessoa jurídica ou você também atua com pessoa física? Também atuamos com pessoa física, então para pessoas nós prestamos serviços de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal e profissional. Então muitas vezes, Jane, a gente percebe que as pessoas, elas sabem que precisam mudar, elas percebem que precisam fazer mudanças, transformações na sua vida, mas ela não sabe como e nem por onde começar. Então é muito comum a gente ouvir dos nossos clientes assim: nossa, eu tô perdido em todas as áreas da minha vida, porque eu sei que eu preciso mudar, mas eu não sei por onde começar. Então, o autoconhecimento, ele é o primeiro passo para a mudança. Então, antes de você querer mudar qualquer coisa, você precisa se conhecer primeiro. Então, nós prestamos processos dos quais as pessoas passam por esse processo, essas sessões de autoconhecimento, e com base nisso,
você consegue, depois deste processo de autoconhecimento, você consegue saber exatamente o que você precisa mudar e desenvolver no seu comportamento, para que você alcance a melhoria e os resultados que você precisa na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Muito legal. Bom, esta é a função da ECO, atuar como uma ponte entre um profissional como a Priscila, né, e a sua empresa, a Inged RH, e você empresário, e você médico, e você engenheiro, não importa a sua profissão. Ter conhecimento dessas ferramentas pode realmente maximizar seus resultados e pode evitar uma série de dores de cabeça e infelicidades, né, por parte de quem lidera, por parte do liderado, no clima da empresa. Então é isso, a ECO sempre traz o que tem de melhor lá fora para agir como um catalisador no sucesso da sua empresa e no seu sucesso. Priscila, obrigada. Foi um prazer receber você aqui e realmente seu trabalho é fantástico. Eu sou fã e não sei como eu trabalhei numa organização sem fazer o DISC que nós fizemos, né, sem passar, sem contratar a Inged RH para processo de seleção que a gente sofria tanto. Então, um prazer. Muito obrigada. Prazer é meu. Obrigada, Jane.